Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a arte de esperar. Nem sempre as coisas que nós queremos acontecem no tempo que nós imaginamos. Especialmente quando nós estamos sofrendo, queremos que passe logo, mas esperar é uma arte que a gente aprende aos pés do grande artista que é Jesus. É sobre isso que vamos falar hoje, em nosso programa que está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Que alegria ao longo dessa temporada poder aprender aos pés de Jesus sobre o dom da paciência, mesmo em face do sofrimento. E este é o tema do programa de hoje, que eu compartilho com vocês mais uma vez na companhia dos meus queridos amigos que estão aqui, que eu passo mais uma vez a apresentá-los. À minha esquerda, pastor Wanderson Domingues, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, mais uma vez estar aqui com vocês, é um prazer, uma satisfação. Pastor Silvano Barbosa, seja bem-vindo, amigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um privilégio, uma alegria poder estar com vocês. Pastor Charles Siqueira, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, pastor Vinícius, sempre uma honra poder dividir esse espaço com os colegas, com aqueles que nos assistem. Tem sido um privilégio aprender da Palavra de Deus estudando com vocês. Privilégio nosso, amigo. Por favor, ora pra gente. Querido e bom Deus, é sincera a nossa gratidão ao Senhor pelo presente da vida, pela renovação da Tua misericórdia e pelo Teu Santo Espírito, que trabalha na nossa mente e no nosso coração para que possamos entender a Tua revelação manifestada na Tua Palavra. Nós pedimos agora a continuidade desse Espírito para o estudo desse dia, para que tudo aquilo que nós aprendermos pelo Teu poder e graça também possamos praticar na nossa vida. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa relação com o tempo é sempre problemática. O relógio parece que conspira contra nós e muitas vezes aquilo que parece bom para nós passa rápido, e aí tem o conceito da relatividade do tempo, e aquilo que é ruim ou que nós não gostamos parece durar muito mais do que de fato está durando. Então, a realidade é que todos nós precisamos aprender a lidar com o tempo, especialmente com a necessidade de esperar. Essa necessidade de esperar está associado com o contraste ou com o contrário da pressa, não é? Da precipitação. Às vezes a gente quer as coisas muito rapidamente, às vezes nos comportamos como crianças birrentas e que batem o pé querendo que as coisas aconteçam na hora e no tempo que nós imaginamos correto. Mas o fato é que Deus, como um pai, Ele sabe o tempo certo de distribuir as bênçãos para nós e cabe a nós, com paciência, com submissão, aprendermos a esperar. O nosso guia de estudos, pastor Wanderson, utiliza a palavra longanimidade para se referir a esse conceito, considerando que esse termo também tem uma associação com esse sentido. Fala um pouquinho para a gente sobre o sentido dessa palavra aqui. A palavra paciência, muitas vezes traduzida ali por longanimidade, né? Se nós formos na raiz em hebraico, você tem algumas palavras que podem dar o sentido de paciência ou longanimidade, né? Ela pode ter um sentido de longa respiração. O nosso guia traz um sentido também de tremer, estar ferido, estar triste. Mas ela pode também vir da raiz sabal, que significa estar grávida, que é esperar carregando peso. Esse é o sentido também, não é? No grego, você tem duas palavras para paciência, não é? Você tem a hipomone, que é resistência e firmeza, mas a palavra mais usada é macrotimia, que vem de macro, grande, e timia era uma palavra que eles usavam literalmente para a respiração, o sentido de respirar. E a tradução mais correta, talvez, seria ânimo grande, porque quando você respira profundamente para ganhar forças ali para fazer algo, né, que você precisa, uma resistência maior. Então ela traz esse sentido de um ânimo grande, não é? E aí por isso que ela é traduzida por longanimidade. O que seria literalmente longanimidade? É esperar com animosidade, uma longa animosidade, ou seja,
Paciência não é só esperar chateado, triste, inquieto, não. É esperar, Longo tempo. suportar por um longo tempo com animosidade, seria o sentido maior da palavra. Quanto tempo a gente aguenta esperar é a grande luta de todos nós. Como a gente estava dizendo, a gente é bastante imediatista, a gente quer as coisas rapidamente, especialmente quer sair do sofrimento o quanto antes possível, mas às vezes o sofrimento se alonga ao longo do tempo e nós somos testados, a nossa resiliência, né, a capacidade de se manter firme e íntegro diante do sofrimento é muito complicado. Essa é uma virtude que Deus espera de nós, né? Exatamente, pastor. E eu creio que a espera é um dos crisóis mais difíceis que nós podemos experimentar. E talvez seja especialmente difícil pela incongruência associada à espera. Porque nós somos cristãos, nós conhecemos a Deus por meio da palavra dele e entendemos e sabemos que ele é um Deus onipotente. Deus é todo-poderoso, Deus não conhece limitações, Deus pode resolver todas as situações numa palavra. Então nós não entendemos se Deus me ama, se Deus é todo-poderoso e se eu estou sofrendo, por que Deus não resolve o problema? Por que Deus não age? O que Deus está esperando? Então, esperar no crisol é algo realmente difícil demais para nós. Mas o que eu queria dizer para todos nós que estamos aqui, para os nossos amigos que estão em casa, é o seguinte: se você escolheu lidar com Deus, se você escolheu ser um cristão, se relacionar com Deus, então a espera vai fazer parte do seu dia a dia. A espera vai fazer parte da sua vida. Não há como ser cristão sem passar pela experiência da espera. Deus é todo-poderoso. Então, quando Deus fala uma coisa, está feito. Mas, normalmente, Deus não age por meio de decretos. Deus age por meio de processos. Os processos divinamente conduzidos precisam convergir. E quando esses processos convergem, então o propósito de Deus se cumpre, o plano de Deus acontece e então a vontade de Deus é feita. Deus não resolve as circunstâncias da vida, os problemas da vida, os propósitos que Ele tem para a humanidade não são alcançados por meio de um decreto atrás do outro. Pelo contrário, os processos divinamente conduzidos vão acontecendo e quando eles convergem, então o plano de Deus acontece. Eu queria dar um exemplo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vinda do Messias, Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, o pecado havia acabado de entrar nesse planeta e Deus prometeu: eu mesmo vou prover o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Quantos anos se passaram até que isso viesse a acontecer? Vários processos foram convergindo. Deus chamou Abraão, a nação de Israel foi formada, Deus enviou profetas no meio dessa nação, dentro dessa nação, e na plenitude dos tempos, então, finalmente o Senhor Jesus nasceu. Agora, por que o tempo em que Jesus nasceu foi a plenitude dos tempos? Por que a plenitude não foi um outro tempo? Então, é possível observar vários fatores convergindo para que aquele momento fosse a plenitude dos tempos. As profecias se cumpriram, como, por exemplo, a profecia das 70 semanas se cumpriram. Havia se cumprido naquele momento. Um outro fator, a fome espiritual era grande, as pessoas estavam com fome de Deus, elas queriam conhecer de fato a Deus naquele momento. A corrupção moral e espiritual também era grande. O grego provia a língua comum, né? Havia as linhas de comunicação, de comércio, né? As estradas possibilitavam isso, as sinagogas estavam estabelecidas ao longo dessas linhas de comércio. Vários fatores convergiram e fizeram daquele momento a plenitude dos tempos. E a partir daquele momento, a mensagem do Evangelho tinha as condições necessárias para que pudesse ser expandida até os confins da terra. Então, quando Deus fala uma coisa, isso certamente vai acontecer. Mas, normalmente, os propósitos de Deus não são cumpridos na nossa vida por meio de decretos, mas por meio de processos. E aí entra a espera. Nós precisamos estar dispostos a viver esse processo de espera. Precisamos estar dispostos a aguardar o momento em que os processos divinamente conduzidos vão convergir para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Você sabe que o pastor Silvano, falando sobre essa questão da ação de Deus no tempo, através não de decretos, mas de processos, isso me fez lembrar de alguns episódios em que as pessoas procuravam Jesus para que pudessem receber milagres instantâneos, né?
E elas iam até Jesus, porque a fama de Jesus corria por toda a Galileia. Diziam que Jesus era curador, que Jesus poderia purificar leprosos, devolver a vida a pessoas que estavam mortas, e elas, na pressa delas, né, elas queriam aproveitar desse benefício que Jesus poderia oferecer. E tem um milagre que me chama muito a atenção, ele aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, ele começa no verso 22, e lá, eu assim, sempre li esse milagre, eu ficava assim curioso, né? Por que Jesus usou essa pedagogia, né? Porque conta a história de um cego da região de Betsaida, e diz que Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da sua aldeia, aplicou-lhe saliva nos olhos, colocou as mãos e perguntou para ele, você está vendo alguma coisa? E diz que ele recobrou a vista e respondeu, sim, eu vejo homens, eu vejo como se eles fossem árvores andando, né? Aí diz que Jesus coloca pela segunda vez as mãos e ele passa a ver claramente. Das muitas aplicações, né, que a gente pode tirar desse texto, eu percebo nesse texto Jesus curando o cego de maneira processual e não de maneira instantânea. Muitos milagres ele fez de maneira instantânea, mas nesse ele parece que aplica uma cura a prazo, né? Porque ele cura numa parcela, ele não enxerga plenamente, depois ele dá mais uma segunda parcela da cura, ensinando a nós que existem situações em que a resposta de Deus é instantânea. Mas há muitas ocasiões na nossa vida em que uma cura que a gente está procurando, um livramento, uma resposta às nossas orações, às vezes elas acontecem de maneira processual. Às vezes elas vão acontecendo aos poucos e Deus vai nos livrando, nos curando, nos respondendo, nos atendendo no tempo. E isso vai nos ensinando a lição da confiança e da espera. Você sabe que na nossa cultura, na sociedade ocidental que nós vivemos, e no mundo em geral, nós criamos algumas estratégias e estruturas que acabam viciando a nossa mente para dificultar o exercício da espera. A tecnologia é uma dessas coisas, né? A gente é acostumado a ter celulares ultra rápidos que a gente toca na tela, a gente tem internet muito rapidamente e a gente se incomoda se eventualmente um site demora a carregar. Ou seja, nós somos treinados para a rapidez, a gente quer as coisas sempre muito rapidamente. Se nós temos uma dor de cabeça, por exemplo, a gente já sabe que tem um analgésico mais forte, que corta a dor imediatamente. A gente tem o expediente da anestesia, não é, que impede que a gente sofra e sinta dor numa cirurgia. Tudo isso é muito positivo, mas o que eu quero dizer, no entanto, é que toda essa estrutura nos ajuda a pensar sempre de forma rápida e lidar com o sofrimento, esperando que ele se resolva de maneira bem automática e rapidamente. No entanto, na vida, embora existam esses subterfúgios aí da tecnologia e da medicina, os sofrimentos mais reais que enfrentamos, eles não são corrigidos com analgésicos, eles não são ultrapassados com velocidade, com potência tecnológica, eles demandam tempo, eles demandam resiliência da nossa parte e essa é uma virtude que a gente só aprende com Deus e com o tempo e com a maturidade, não é? Então é essencial que a gente desenvolva isso. Eu estava pensando, por exemplo, pastores, que a gente até mencionou em programas anteriores, essa frase bíblica, né? Essa pergunta angustiada que surge na boca dos peregrinos em busca de Jerusalém. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É uma pergunta de quem está cansado, de quem está sofrendo. E essa pergunta vai aparecer na boca metafórica das almas debaixo do altar, no quinto selo em Apocalipse, né? Ele diz, até quando, Senhor, não julgas? E veja que eles estão clamando, essas pessoas estão clamando, representando o clamor de cristãos perseguidos ao longo de 1260 anos, debaixo de um poder totalitário, autoritário, opressivo, contra o povo de Deus. Até quando não julgas? E a resposta de Deus é, espera mais um pouco. Espera mais um pouco, porque é necessário que vocês passem por isso daqui. Mas eu vou julgar. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui ainda é o seguinte, que quando nós esperamos, quando sofremos, não significa que temos que nos acostumar com o sofrimento e achar que ele é normal e que é assim mesmo que as coisas têm que ser. Não, nós esperamos Deus agir quando sofremos e aprendemos lições nessa espera, mas ansiamos para que esse sofrimento realmente passe e ele vai passar quando nós confiamos em Deus.
Em Romanos, no capítulo 15, nós lemos assim no verso 4. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Né? Esse é o que você acabou de mencionar. Algo melhor. Verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, sabe? O Rubem Alves disse que a marca da nossa ignorância é exatamente o nosso desespero em meio à calamidade. Ele diz, porque aquilo que a lagarta chama de fim da vida, o mestre chama de borboleta. Se Deus forçar a lagarta a sair do casulo, vai matar. Há tempo certo. E os planos de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança, como aqui foi dito. É esperar com animosidade, confiando de que Ele tem planos melhores, né? Agora, o pastor Wanderson falando sobre a espera, eu lembrei daquele outro texto do apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve, quando ele fala da paciência de Deus. Porque nós estamos explorando bastante a necessidade de nós exercitarmos a paciência, mas a Bíblia apresenta também que uma das características de Deus é a longanimidade, né? E Deus também espera, de certa forma. Esse texto diz assim no verso 8 do capítulo 3, há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como se fossem 1000 anos como um dia, a questão do tempo para Deus, né? E Ele não retarda, o Senhor, a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, e aí o texto diz, Ele é longânimo para com cada um de vocês, não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós estamos esperando as promessas de Deus se cumprirem, mas Deus também está esperando muitas das promessas que Ele quer cumprir na nossa vida. Só que existem fatores, né, situações que precisam ser completadas para que Deus também possa cumprir aquilo que Ele deseja. Você sabe que a palavra hebraica para longanimidade, que aparece no Antigo Testamento, especialmente em Êxodo 34, e o hebraico é uma língua muito concreta, né? Se refere ao fato de Deus ter 2 longos narizes. Obviamente, isso é uma figura, né? Porque a longanimidade é essa capacidade do indivíduo, conforme foi mencionado aqui, de respirar longamente. Eu aprendi no Nordeste uma figura muito interessante, que quando a pessoa se ira muito rapidamente, ou que ela está irada, ela diz que ela pegou ar. Fulano pegou ar. Então, se pegou ar, sai de baixo porque vem muita coisa. Deus tem 2 longos narizes, ou seja, Ele demora a pegar. É como se, em outras palavras, Ele tivesse um estupim bem compridão e vai demorar. Isso é muito importante na relação nossa com Ele, porque Ele vai esperar sempre com paciência. Ele não nos julga imediatamente, Ele conhece os nossos estágios e respeita o nosso desenvolvimento, sempre trabalhando para o nosso aprimoramento. Que benção estudar a Palavra de Deus. Recomendo você o nosso guia de estudos, é a lição da Escola Sabatina, para acompanhar a sua jornada ao lado de Deus. Se você deseja conhecer como adquirir esse material, é só acessar cpb.com.br. Nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Como um pai que lida com seus filhos, ele vai usando todas as ferramentas que ele tem à disposição para nos ajudar a aprender a lidar com a espera e com o tempo. Agora, via de regra, quem sofre tem pressa, né? É só você entrar num pronto-socorro que você vai ver essa cena, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Os comentários são uma grande bênção para ampliar nossa compreensão no estudo da Bíblia. E um comentário inspirado é melhor ainda. Por isso eu recomendo você os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen White, especificamente sobre os temas desenvolvidos em nosso guia de estudos desta temporada. Você sabe, esse é um produto da Casa Publicadora Brasileira e ao longo dessa temporada tenho falado a você do comentário de Ellen White junto com o próprio guia, nesse formato aqui espiralado, que é muito prático para você estudar tanto a lição, o guia, quanto os comentários. Eu recomendo que você tenha isso, você já sabe. Se desejar, é só acessar cpb.com.br para adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Estamos falando sobre esperar. Não é fácil, né? Esperar quando a gente quer as coisas muito rapidamente, acostumados que estamos com as coisas aparecerem meio que instantaneamente, em um passe de mágica. Mas na vida cristã nós somos
chamados e desafiados a resilientemente aguardar o tempo de Deus para que as coisas possam acontecer. Pastor Wanderson, a longanimidade nesse sentido da paciência é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que Deus desenvolve em nós na medida em que o processo da santificação vai sendo desenvolvido, né? Exatamente. Em Gálatas 5, 22, 23, você tem a descrição ali, né? Em literatura a gente chama de cardápio bíblico, né? Você tem ali a lista de perdidos, em Apocalipse você tem lista de frutos, são cardápios, não é? E você tem em Gálatas 5, nesse cardápio bíblico, a lista das revelações do Espírito, na verdade, né? O amor em ação. Então, Paulo diz, mas o fruto, né? É singular, do Espírito aí ele vem, né? Com 7 descrições. Alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se o fruto é o amor, o que alguns especialistas ali no Novo Testamento entendem? Que todas as outras descrições é o exercício dele, para com Deus ou para com o próximo. Então, uma listinha interessante que eles colocam é o seguinte, alegria, né? O fruto é o amor, e aí vem alegria e tal. Então, alegria é o amor em regozijo. Paz é o amor em repouso. Paciência ou longanimidade é o amor em exercício, porque é em animosidade. Benignidade é o amor para com o próximo. Fidelidade é o amor em cumprimento da palavra. Isso é fidelidade. Mansidão é o amor que suporta o outro, suportando o outro. E domínio próprio é o amor me autocontrolando. Então você tem, no fruto do Espírito, na verdade, as ações do Espírito nos tornando mais semelhantes à imagem de Deus. Nós encontramos Deus como o grande padrão e a referência que nós temos para a longanimidade, essa capacidade de esperar. Veja, Deus não é imediatista, não é precipitado. Deus age sempre nos tempos certos. E as profecias bíblicas são a grande evidência disso. Deus trabalha com tempo, com previsão, sabe, para que as pessoas, como você leu no bloco anterior, o texto de Pedro, possam ter tempo para se arrepender. Veja que essa característica divina da paciência é uma característica essencial para os relacionamentos, da forma como Deus se relaciona conosco, é tão positiva para nós porque Ele não faz as coisas muito rapidamente. Ele vai dando tempo ao tempo. E nesse processo, as pessoas com quem Ele está em relação, que somos nós, vão podendo absorver as características dele. Porque relacionamento é uma coisa que dá trabalho e precisa ser respeitado o tempo. As pessoas não aprendem as coisas imediatamente. Às vezes a gente tem a ideia de que aquilo que está muito claro para nós em nossa mente, quando a gente falar uma vez só, as pessoas vão absorver e vão entender. Não, é assim com os nossos filhos, é assim com o nosso cônjuge, é assim com os alunos, aqueles que são professores, é assim na igreja. Então, às vezes a gente também, agora falando da igreja, a gente quer exigir das pessoas que são recém-convertidas e recém-batizadas um nível de desenvolvimento, de maturidade espiritual que nós desenvolvemos com 30, 40 anos. E a gente espera ou deseja que as pessoas já se comportem de uma maneira que só o tempo permitirá que elas desenvolvam. Então, Deus, quando a gente olha para Ele em relação conosco, a gente o vê diferentemente disso, pacientemente, olhando lá na frente, vendo nas pessoas aquilo que elas se tornarão, não aquilo que elas são no momento em que estão em contato com Ele imediato. Então, Deus é um grande especialista em relacionamentos porque Ele tem a característica da paciência. E nós somos chamados a desenvolver esse fruto também para beneficiar os nossos relacionamentos, né? Verdade. Enquanto você falava aí, eu me lembrei de uma experiência pessoal sobre esse processo de desenvolvimento na fé. É bem pessoal, mas vou acabar contando aqui para o Brasil inteiro ouvir, né? Eu creio que pode ajudar outras pessoas. Nós estamos conversando só nós 4 aqui. Fica só entre nós aqui. É verdade, mas lembra que nós falamos nas lições anteriores, né? Um dos objetivos que Deus tem ao nos fazer passar por experiências difíceis é nos preparar para que possamos edificar aos irmãos, né? E é interessante isso. Às vezes,
como você mencionou, nós queremos que os outros tenham a mesma atitude que nós acabamos de desenvolver agora, mas nós levamos 40 anos, 30 anos para desenvolvê-la, né? Eu lembro que já era pastor há uns 3 ou 4 anos, eu me formei com 21 anos, né? Então eu devia ter uns 24 ou 25 anos. E estava iniciando esse processo, né? Veja, eu estava com 24, por aí, 24 ou 25 anos. Eu já estava formado em teologia, já era pastor há uns 3 ou 4 anos. Nascido na igreja adventista, então eu já tinha uma vida inteira de caminhada com Deus. Mas entendia que havia áreas da minha vida que eu ainda precisava submeter a Deus, esse processo de submissão à vontade de Deus. Exatamente porque eu estava vivendo esse momento de espera, né? Eu queria ir estudar no exterior e estava orando a Deus por isso. E um dia, enquanto estava tendo o meu período devocional, eu entendi que Deus estava dizendo a mim que ainda havia áreas da minha vida que eu não havia submetido a Ele de todo o coração. Eu precisava fazer isso de todo o coração. Eu fiquei pensando, quais são as áreas da minha vida que eu ainda não submeti de todo o coração? Não entendi naquele momento, mas na manhã seguinte eu me lembrei de alguns DVDs ou CDs, né, de Djavan que eu tinha lá em casa. E no início do meu ministério, iniciei um curso de administração e eu lembro que eu ia para a faculdade, para a PUC, lá em Poços de Caldas, à noite, e às vezes eu ouvia assim o CD do Djavan, né? Era novo ainda, mas eu já estava no ministério, já era pastor adventista de berço e já havia escolhido separar minha vida para Deus. E não era compatível aquela música com o meu propósito de servir integralmente a Deus, de viver para agradar a Deus. E naquela manhã eu decidi, eu vou começar esse processo dessa área aqui, né? Eu acho que essa é uma área que eu posso me dedicar mais para Deus, né? Eu posso simplesmente me concentrar nas músicas que vão me levar para mais perto de Deus, vão me edificar espiritualmente, vão levar minha mente para adoração ao Deus verdadeiro. E eu vou abrir mão desse DVD aqui. Mas eu havia dado há pouco tempo uma coleção do Nat King Cole, um cantor americano dos anos 30 ou 40, para minha esposa. E eu falei para ela, olha, tomei essa decisão aqui, vamos jogar esses DVDs fora, vou pegar o meu aqui do Djavan e o seu também, que eu te dei de presente. E ela falou, não, o meu não. E nós éramos recém-casados, e foi a primeira vez que nós discordamos assim em relação a algum tema, né? E eu fiquei até triste, porque eu falei, nossa, será que a Liana não vai me acompanhar na minha decisão? Só que eu fiquei pensando o seguinte, eu já era pastor, já tinha estudado 4 anos de teologia, era adventista de berço, já estava no ministério e queria que a minha esposa me acompanhasse imediatamente daquilo que eu havia tomado decisão. E ela havia sido batizada na sua adolescência, não tinha feito teologia, não estava querendo estudar no exterior, não havia tido aquele momento ali com Deus. E eu queria que ela tomasse decisão naquele mesmo momento. E Deus me deu discernimento espiritual para entender que não era assim que as coisas deveriam acontecer. E pouco tempo depois, a minha esposa tomou a mesma decisão. E nós caminhamos juntos no mesmo propósito, já há 20 anos, 22 anos, né? Há 22 anos. Então, o tempo, a espera, no que diz respeito aos nossos irmãos, aqueles que estão caminhando conosco, também é muito importante. Conhecimento intelectual de um tema não é o mesmo que ter discernimento espiritual acerca desse tema. Exatamente. E essa experiência com Deus, dia a dia, lendo a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina, lendo o Espírito de Profecia, indo à igreja, isso ajuda no processo de maturidade espiritual, de maturação espiritual. É por meio desse processo que o apóstolo Paulo diz que vai acontecer o propósito de parar de tomar leite para comer alimento sólido, né? É ao longo desse processo que nós vamos amadurecendo na nossa relação com Deus. Você sabe que quando a gente se torna pai, isso ainda fica um pouco mais forte. Você deu o exemplo da esposa, né? E a gente aprende muito com os nossos cônjuges, mas a gente também aprende muito com os nossos filhos. Eu tenho uma filha, sempre falo dela aqui nas temporadas. Alguém já até me disse, você gosta dessa filha sua, viu, rapaz? Você fala muito dela. E, de fato, eu gosto muito dela. Mas é impressionante ver o reflexo da minha personalidade nela. Então, ela está com 9 para 10 anos, agora 10 anos, e eu fico olhando, mas quando eu tinha 10 anos eu me comportava exatamente dessa maneira, diante dessa situação que ela está enfrentando. E é legal isso, a gente poder conversar, a gente conversa muito, né?
porque eu vou me lembrando daquele tempo, e aí do tempo que eu era criança, na idade dela, e aí às vezes eu tenho a oportunidade de dizer, filha, quem sabe você se comporta dessa maneira, assim, talvez fique mais fácil. Mas, pai, eu não consigo. E eu me lembro que eu também não conseguia me comportar do jeito que eu estava aconselhando ela a fazer. E aí eu me lembro de que Deus é o nosso Pai e que nós temos a imagem dele também. E ele também tem paciência conosco e espera o nosso desenvolvimento para que a gente aprenda a fazer as coisas do jeito que ele espera que a gente faça. Mas não force a gente a fazer quando a gente não está preparado ou não tem um discernimento espiritual amadurecido para fazer o que se deve ser feito. Né? É interessante, pastor, porque Deus tenta de todas as formas ensinar a gente a lidar com o tempo, né? Como um pai que lida com seus filhos, ele vai usando todas as ferramentas que ele tem à disposição para nos ajudar a aprender a lidar com a espera e com o tempo. Agora, via de regra, quem sofre tem pressa, né? É só você entrar num pronto-socorro que você vai ver essa cena, né? Quem chega ali com dor quer ser atendido primeiro, né? E cada um ali vai competir para dizer que está com a dor pior, né? Com a dor mais aguda, porque eu quero ser atendido e eu preciso. A gente aprende isso desde a infância, né? Quem não chora, não mama. Exatamente, exatamente. Será que é por isso que deram o nome de pacientes, aqueles que Já para estimular o camarada. Na verdade, o camarada assumir a condição ele dele. é impaciente, né? Exatamente. Mas ele já coloca o nome para o cara tentar assimilar a condição dele, né? Quem é o paciente. Mas um dos pacientes que Jesus tratou nos evangelhos, né? Eu estou até com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Marcos, essa história ela é contada em Marcos, em Mateus e em Lucas. Foi Jairo. E eu acho que uma das maneiras que Deus tentou ensinar Jairo o dom da espera e o dom da paciência foi permitindo que quando ele chegou para acessar Jesus, ele tinha uma filha também, né? Uma filha ali de 12 anos, e ele estava impaciente ali, porque a filha dele, ele já tinha tentado vários meios, né, de curar a filha dele, ela estava sofrendo, ela tinha só 12 aninhos de idade, ela estava quase morrendo, e a Bíblia diz que Jairo, na sua impaciência, né, na sua inquietação, ele foi procurar o mestre como uma última alternativa, quem sabe, para a cura da sua filha. E acontece que nesse episódio, Jesus é interrompido, à medida que ele vai em direção ao endereço de Jairo, ele é interrompido por uma mulher que também sofria até mais tempo, né? Porque ela já estava há 12 anos ali sofrendo de um fluxo de sangue. O tempo da vida da filha de Jairo. O tempo da vida da filha. E talvez Jairo pudesse até ter pensado, né? Pô, o que custa essa mulher esperar um dia a mais, um dia a menos, né? Para quem esperou 12 anos já, né? Agora minha filha não, né? A única, né? 12 anos de idade. Muita coisa deve ter passado na cabeça daquele pai, paciente / impaciente, né? O ponto é que Jesus para lidar com aquela mulher e ele permite que Jairo viva a agonia da espera. Porque talvez aquela permissão de Jesus que já sabia de todas as coisas, né? Já sabia o fim desde o princípio, mas a permissão de Jesus de autorizar que Jairo esperasse mais um pouco foi pedagógica para que Jairo pudesse confiar no tempo de Jesus. Porque até aquela cena, o que dá a entender o texto bíblico é que Jairo que está conduzindo Jesus na história, né? Mas a partir daquela cena, especialmente quando Jairo recebe a notícia de que a filha já tinha morrido, né? Que ela já tinha passado, naquele momento Jairo dá a entender que ele fala para Jesus, Senhor, agora não incomoda mais o mestre, né? Não tem mais o que fazer. Mas a partir daquele momento Jesus assume o protagonismo da cena. E aquilo que era uma agonia de espera agora se transforma num ato de submissão. Porque Jairo agora ele precisa de fato se submeter e entender que o propósito, o tempo e o plano de Deus é diferente do nosso. E o milagre acontece, né? Mais do que isso, sabe, pastor Charles, estava pensando aqui. A espera paciente abre portas para a ampla glorificação do nome de Deus. Perfeito. Porque se Jesus chegar a tempo na casa de Jairo, ele curaria uma enfermidade. Mas quando Jesus chegou depois do tempo, que Jairo imaginava ser o tempo, Jesus fez uma ressurreição que ficou registrada como testemunho do poder e da glória de Deus. Deus quer nos ensinar a abrirmos mão de nossa autossuficiência, né? Essa é a grande questão aqui da longanimidade. Davi teve que aprender isso. Nós falamos no guia, estudamos no guia, sobre o tempo em que Davi foi ungido, década até, mais de uma década, um pouco mais, ele se assentar no trono. E ele fala disso, porque ele é perseguido por Saul, ele perde sua mulher nesse processo, ele passa perigo de vida. No Salmos 40, ele diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
De um tremedal de lama colocou os meus pés numa rocha e me firmou os passos e pôs nos meus lábios um cântico novo. E ele diz no verso 4, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vocês falaram aí de paciência, não é? Paz e ciência. Só pode ser paciente aquele que tem paz, porque espera em Deus, e ciência naquele que ele espera, porque ele vai cumprir a sua palavra. Nós precisamos aprender a desenvolver isso, porque Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida. E Ele usa um instrumento do sofrimento e da espera, às vezes na dor, para transformar nosso caráter em algo muito melhor, para nos usar de maneira gloriosa no futuro que Ele tem esperado ou preparado para nós. Então vamos esperar só um pouquinho, tá? Então espera aí, é 30 segundos, a gente volta já já. Ainda que eu queira uma solução para o problema, eu escolhi viver o processo da espera e eu vou esperar. Então, o que eu devo fazer? Se eu puder dar um conselho, o conselho seria o seguinte: tire o foco da sua dor, tire o foco do seu sofrimento e coloque o foco em Deus. Coloque o foco no Deus que tem o controle de todas as coisas. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Eu quero fazer uma recomendação especialmente para você que acompanha Lições da Bíblia, mas ainda não tomou uma decisão ao lado da verdade. Ou você que já tomou essa decisão, mas se afastou dos caminhos de Deus. Você precisa estudar a Bíblia de maneira sistemática e aprofundada. E é por isso que nós preparamos para você um material para conduzir sua caminhada junto à Palavra de Deus, na companhia, olha aqui o título desse guia, na companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem revelou a Palavra de Deus, quem inspirou a Palavra de Deus, e ele é o intérprete que pode ajudar você a entender aquilo que ele mesmo inspirou. Então, essa revista é para ajudar você a passear pelas doutrinas bíblicas, aprender essas doutrinas e, mais importante do que isso, tomar decisões ao lado da verdade. Pastor Vinícius, como é que faço para receber essa revista? Eu quero esse material. É simples, é só você mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que nós vamos mandar para sua casa esse material sem você ter que pagar nada. Você vai receber um presente, é o nosso presente, um presente do Lições da Bíblia. Então, manda uma mensagem para a gente vai saber que você está querendo e a gente vai enviar para você. Tá certo? Às vezes, quando a gente está com muita pressa, que o pastor Charles mencionou aqui no bloco anterior, quem está com problema tem pressa, e é verdade. A gente toma decisões erradas, se precipita, vai para lugares na vida, tanto lugares reais como lugares figurados, que não deveríamos estar, e a gente acaba acrescentando mais problema, e às vezes até aumentando o nosso tempo de espera, porque a gente acabou piorando a situação. Pastor Wanderson, o profeta Elias é um caso desse daí, né? Um grande homem de Deus, mas que teve um pouquinho de pressa também, né? A história de Elias é clássica na Bíblia, não é? No momento que Israel estava adorando Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, e estavam apregoando, não é? Especialmente Jezabel, apregoando a morte de Deus, Elias aparece em 1 Reis 18 dizendo, o Senhor vive. E ele é um herói, eu gosto de ver essa trajetória de Elias, ele vai numa ascensão tão grande, não é? E ele desafia, não é? Deus morreu? Não, Deus vive, ele aparece. Baal, o Deus da chuva? Não vai chover. E eu gosto dessa ironia divina ali, né? E o ápice da vida de Elias é no Monte Carmelo. Uma vez eu estive no Monte Carmelo e fiquei imaginando Elias ali. Do Monte Carmelo, dá para você contemplar todo o Vale de Meguido, o famoso Armagedon. E quem está ali embaixo, pela disposição do Carmelo, consegue ver a parte em que Elias estava. Foi um show. Foi fantástico. As cortinas se abriram, tudo estava preparado. Show literalmente pirotécnico. Exatamente, né? Com fogos, não é? E que fogos, né? Consumia tudo. E Elias zomba deles, Elias tem apologética, retórica. E quando Elias vence, não é, o desafio pelo poder de Deus e mata os profetas de Baal, Elias pensou, pronto, é o ápice da vida e do ministério. Agora, certamente, Acabe vai parar de ser um fraco, vai mandar Jezabel embora, ou quem sabe matá-la, o povo vai se converter a Jeová e Arro e vão abandonar Baal, e na sequência do texto nada acontece. Jezabel continua mandando no reino, Acabe continua um fraco, boa parte do povo continua seguindo Baal, e o capítulo 19 aparece Elias agora, depois do ápice da sua vida, do seu ministério,
numa frustração. Nosso guia traz a seguinte expressão aqui ao falar de Elias, o problema da precipitação. A mesma raiz da palavra precipício. Elias achou que iria se resolver no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. E quando tudo dá errado naquilo que ele imaginou para a vida dele, capítulo 19, verso 4, diz assim, Elias pediu a morte. Ele entrou num estado de profunda tristeza e depressão que ele escolheu a morte. Elias está beirando o suicídio aqui. E a disposição que ele toma do caminho é para morrer mesmo. Ele quer morrer de alguma forma naquele deserto, indo ao Horebe. E eu estou comentando sobre Elias porque talvez a gente esteja falando para alguém que os sonhos foram frustrados. A família não deu certo, a faculdade que planejou, os planos da vida, e quando tudo dá errado e a vida é vista através de vidraças partidas, o que é que você faz? Para onde você corre? Sabe por que Elias não queria voltar para o Carmelo? Porque o Carmelo não representava mais agora a vitória, representava fracasso. E o pior lugar que a gente tem para a gente voltar são os lugares dos nossos fracassos. A gente não quer voltar. Eu já perdi tudo já também. Eu já passei por fases da vida de uma depressão profunda. Eu mostrei uma foto aqui para os colegas, vocês que nos assistem aí. Hoje eu tenho 85 quilos. Cheguei a pesar 55 quilos. Eu tentei tirar a vida 3 vezes. Porque da minha perspectiva humana, o ápice da vida do ministério tinha passado e eu tinha perdido tudo. Com o tempo, com a ajuda de Deus, de amigos que Deus põe na nossa vida, de profissionais e de remédios, eu entendi que eu não queria me livrar da vida. Eu queria me livrar da dor. Mas eu entendi que talvez a dor não passasse. Que ao invés de mudar a situação, Deus teria que me mudar, como já foi comentado em alguns programas aqui. Vocês sabem que o lugar predileto do mundo para as pessoas tirarem a vida, eu estou comentando isso, pastor Vinícius, porque é possível que alguém esteja pensando em fazer isso agora, nos assistindo. E Deus colocou essa pessoa para nos assistir, para dizer como para Elias, eu vou te dar uma outra chance. E me chama a atenção porque quando Deus aparece para Elias no Horebe, ele não diz que fazes aí, ele diz que fazes aqui. Ele estava ali com Elias e Elias não percebia. Deus estava comigo no meio da depressão, mesmo que eu não sentisse. Eu dizia sobre o lugar predileto de tirar a vida, de cometer suicídio. É a Golden Gate Bridge, em São Francisco. Joseph Strauss foi o criador da Ponte de São Francisco. Ele disse que ela era prova de suicídios. Desde que ela foi fundada até hoje, desde 1942, cerca de 1.600 pessoas tiraram a vida ali. Outro dia eu estava vendo uma palestra de um policial que trabalhou por muitos anos ali, na Ponte de São Francisco, especialista em ajudar pessoas que estão para cometer suicídio. Ele conta a história de um homem que ele ajudou ali, tentou ajudar, e depois de conversar com Jason Garber, por mais de 2 horas, Garber olhou para ele e disse assim, o que acontece quando você abre a caixa de Pandora e a esperança não está mais ali? No mito grego, Zeus entregou uma caixa a Pandora para trazer à Terra e disse, não abra a caixa. Movida pela curiosidade, Pandora abriu e toda sorte de pestilências, maldade, doenças, tudo, injustiça, saíram e num ato de desespero ela fechou a caixa e sobrou só a esperança. Ele disse, o que acontece quando você abre a caixa de Pandora e você não vê mais esperança? Disse isso, olhou para o policial e Jason Garber se matou. Elias estava sem esperança aqui. Ele abriu a sua caixa de Pandora e eu sei o que é isso. Eu já tentei tirar a vida 3 vezes. Eu tentei mesmo. Mas o Deus que esteve com Elias, esteve comigo, está com as pessoas que estão nos ouvindo. Esperar no Senhor. Isso é esperança. Isso é longanimidade. Muito forte isso, né? Louvado seja o nome de Deus, porque Deus estava com você no momento da sua mais difícil prova. Como você disse, Deus disse a Elias, o que fazes aqui? Esse advérbio revela a posição de Deus. Elias se enfiou no meio de uma caverna, talvez úmida, uma caverna depressiva, escura, amedrontadora, um pouco até orgulhosa, porque lembrava de um passado que já tinha realmente e que não voltava mais. E ao invés de abandonar o seu servo no momento mais difícil da vida dele, Deus foi lá e disse, meu filho, o que está fazendo aqui? Você não foi feito para essa caverna. Você
Eu criei você para outra realidade. Então, sai daí. E eu acredito que foi isso que Deus fez com você, fez com todos nós de alguma maneira também, e deseja fazer com todos aqueles que estão nos assistindo agora. Nós certamente, pastor Wanderson, estamos falando para pessoas nesse momento que estão enfiadas em cavernas escuras, sombrias, depressivas, e de pessoas que estão assistindo esse programa agora, que tal como você relatou, estão considerando a possibilidade real de tirar a vida. Deus está aí dentro dessa caverna onde você está agora. Deus está aí dentro dessa caverna onde você está agora. E Ele se dirigiu a você para dizer, meu filho, o que você está fazendo aqui? Minha filha, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui tirar você desse momento que você está enfrentando. Por favor, e nós estamos aqui realmente emocionados, por favor, deixa Deus tirar você dessa caverna. Você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. É muito forte isso, né? É muito forte a gente pensar que há pessoas que estão nos acompanhando e passando por situações semelhantes a essa de Elias. À medida que o pastor Wanderson falava, eu me lembrei de uma experiência de uma mãe que me procurou algum tempo atrás, me enviando uma gravação dos stories da filha dela numa das redes sociais, onde a filha dela construiu ali, naquela rede social, todo o discurso de despedida dela. Uma menina inteligente, nova, bonita, cresceu num ambiente religioso, uma família adventista, e a mãe, num tom de desespero, né, mandou aquilo ali dizendo, pastora, minha filha está internada, porque essa semana ela tentou tirar a vida, ela construiu ali na rede social todo o discurso de despedida, colocou uma música, imagens, fotos, e quem estava assistindo em tempo real, alguns amigos, acionaram a família e conseguiram chegar à casa dela antes que ela executasse aquele ato. E é nesse momento que a gente percebe que Deus, Ele propõe válvulas de escape para a gente, né? No caso do pastor Wanderson, Ele se revelou para o pastor Wanderson e deu para ele uma alternativa, uma saída. No caso dessa jovem, ele conseguiu chegar até ela através dos familiares antes que isso acontecesse para exatamente dizer, na caverna onde ela estava, que era o quarto dela, né? Dizer para ela, filha, o que você está fazendo aqui? Foi assim mesmo que a mãe dela abordou, né? Chacoalhando, sacudindo ela, filha, você não pode fazer isso. Então o coração da gente fica sensibilizado pelas inúmeras histórias de pessoas que, assim como Elias, elas estão enfrentando a depressão da espera. Já não é nem mais a dor, né? Não é nem mais a angústia, é a depressão mesmo de uma espera tão contínua, tão intensa, tão aguda, que às vezes vai roubando da gente a esperança, mas é nesses momentos de maior extremidade da vida que os grandes milagres de Deus se manifestam na nossa caminhada. A gente tem que acreditar nisso e quem está assistindo a gente precisa, do fundo do coração, acreditar nesse Deus maravilhoso que torna os impossíveis aquilo que é possível, aquilo que é possível. Eu fico pensando agora naquela pessoa que está assistindo e tomou a decisão de viver o processo da espera e diz assim, eu quero esperar, eu vou esperar, ainda que eu não goste do que está acontecendo, ainda que eu queira uma solução para o problema, eu escolhi viver o processo da espera e eu vou esperar. Então, o que eu devo fazer? Se eu puder dar um conselho, o conselho seria o seguinte, tire o foco da sua dor, tire o foco do seu sofrimento e coloque o foco em Deus. Coloque o foco no Deus que tem o controle de todas as coisas. Tire o foco da espera em si, do processo de espera. Até quando eu vou continuar esperando? Né? Tire o foco desse momento de espera e coloque o foco em quem tem a solução para o problema, em quem pode resolver todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, tire o foco da sua situação, daquilo que você quer e coloque o foco em Deus. Confie em Deus. Esperar em Deus significa confiar perfeitamente nele. Há alguns programas eu mencionei uma decisão que eu tenho colocado em prática na minha vida. Né? Qualquer que seja a circunstância, essa tem sido a minha oração. Eu vou colocar a minha confiança em Ti. 7 palavras que podem mudar a sua vida. Eu vou colocar a minha confiança em Ti.
Então, se a espera está demorando demais, se já passou das suas possibilidades, se você está no limite, continue confiando em Deus, continue colocando a sua confiança nele e tire o foco de você mesmo, da sua dor, daquilo que você quer. Coloque o seu foco em Deus e Deus vai agir em seu favor. O pastor Silvano comentando isso, né? Eu me lembrei do que o guia de estudo traz para a gente, porque ele traz ali a experiência de Davi, que eu acho que aprendeu duramente, né, a tirar o foco de si mesmo para colocar o foco no Senhor. No Salmo 37 ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu acho que é exatamente isso que ele estava querendo dizer, né? Tirar o foco dos nossos desejos e nos agradarmos do Senhor. E o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, que diz a nós agora no Salmo 37, também verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Está na hora de você entregar. Essa entrega do seu caminho ao Senhor significa que você vai aprender a esperar no tempo de Deus. Nunca adiante as coisas. Deus tem um relógio que na hora certa Ele entrega e distribui as bênçãos que nós precisamos. Pode ter certeza, você não é um filho abandonado. Você é um filho, uma filha querido e querida, que o Senhor no tempo certo vai entregar as coisas que preparou para você. Essa promessa está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Que Deus te abençoe muito, viu? Um forte abraço e até semana que vem.